importante agradecer aqui a presença dos senhores jornalistas, das senhoras jornalistas, para esta é uma conferência de imprensa para darmos aqui só alguma informação pública de algumas, e apenas em 3 matérias, porque, enfim, esta reunião decorreu num momento em que são tantas as questões que nós temos em cima da mesa que tivemos que estar a ver muitas delas de um a um sobre o que queríamos fazer, mas algumas delas depois irão ser divulgadas a nível mais restrito e, portanto, não são coisas, digamos, com a dimensão daquelas que queremos aqui trazer. Portanto, só dizer que a consciência que nós tivemos nesta reunião do Secretariado Nacional da FENPROF é de que estamos, de facto, num tempo em que a escola pública, neste caso, não está a ser, digamos, atingida do ponto de vista orçamental apenas por razões de ordem financeira, ou seja, não estamos a viver um tempo em que os problemas decorrem de uma crise que tem que ser resolvida no plano financeiro. São necessárias medidas que também incidem no ensino, na educação, na escola pública, não. Aquilo que está aqui em questão neste momento, e se dúvidas houvesse, quando olhamos para o Orçamento do Estado para 2014, dúvidas dissipavam-se quando olhávamos para a reforma do Estado, e dizer que, do ponto de vista deste documento, tem-se muito dito sobre ele, nomeadamente que é um documento pobre, e nós diremos que pobre deliberadamente, pobre porque não precisa de ser enriquecido, pobre porque o que está em causa não é melhorar o que existe, e, portanto, não é preciso justificar nada, não é preciso fundamentar nada, não é preciso dizer que isto aqui está mal, como se comprova pelos dados A, B ou C, e, portanto, vamos tomar medidas. Não. Ele é pobre porque o que está em causa aqui é, de facto, uma alteração de um modelo de sociedade, de um modelo democrático que nós temos, e, portanto, estando em causa essa alteração de modelo, não entendo o nosso governo que não tem que justificar nada a ninguém, a única coisa que tem é que alterar, ponto final, e aquelas são as medidas que estão neste guião da reforma de Estado, como já estavam, ou poderiam estar num programa partidário, ou num programa eleitoral, ou num programa de governo, aliás, que muitas delas estão, e que têm por objetivo alterar aquilo que é hoje a organização, como disse, social e democrática do nosso país. Aliás, se dúvidas houvesse, bastava pegarmos no próprio guião e no ponto 2.1 o título diz tudo. Mudar de modelo é diferente de cumprir metas. É assim que se chama o título. Mudar de modelo é diferente de cumprir metas. E que depois tem logo um dos primeiros itens, que é precisamente este. Reformar o Estado é continuar a privatizar e, portanto, retirar o Estado de participações empresariais que não fazem parte das suas funções nucleares. Portanto, nós, como todos sabemos, a educação não é considerada pelo atual governo como sendo parte das chamadas funções nucleares do Estado e, portanto, a alteração do modelo reside precisamente nisto, ou seja, no caso da educação, em deitar abaixo a escola pública e substituí-la por respostas privadas. Os rankings recentes vieram provar, ao contrário do que tanto se dizia, afinal, que a escola pública não tem piores resultados que os colégios privados. Pelo contrário, até que se tivessem alguma validade, nós concluiríamos com facilidade que na escola pública se obtêm melhores resultados do que nos privados. Simplesmente porque a escola pública obtém resultados, do ponto de vista daquilo que se consideram os bons resultados de sucesso dos alunos, tão bons como na privada, e a pública ainda consegue outra coisa, que é também resultados junto de alunos que a privada não aceita. Portanto, eu estou a dizer isto apenas por uma razão, é porque no próprio guião do Estado diz-se a certa altura, quando se fala da educação, diz-se que é necessário um novo ciclo de contratos de associação, porque os colégios com contrato de associação respondem bem nos rankings educativos. Isto nem sequer é verdade, independentemente da validade dos rankings, e basta olhar para os colégios com contrato de associação para perceber que estão iguais, não estão melhores nem piores, estão iguais, como é natural às escolas públicas, uma vez que têm alunos com as mesmas origens. E, portanto, isto, como já se viu, até nisto o rigor é coisa que não existe neste guião, porque a intenção não é fazer um guião com rigor, é apenas ter um conjunto de enunciados que permitam perceber o que é que vão fazer. E, portanto, neste momento, todos já percebemos que o Governo, quando corta mais 9% na educação,
nomeadamente aqui no ensino básico e secundário, e mais cerca de 8% no ensino superior, não o faz para cumprir metas, porque depois a reforma do Estado esclarece. Falo porque quer alterar o modelo, portanto, essa alteração do modelo passa por desinvestir na escola pública e ter outros níveis de financiamento, e neste caso através de diversas modalidades, que levam todas elas no mesmo sentido, à privatização, seja e eu diria até em dois sentidos. Portanto, o sentido, por um lado, da privatização e o sentido, por outro lado, no que não é privatizar, da desresponsabilização do Poder Central. Portanto, o Governo, nesta reforma do Estado, que anuncia e que quer levar por diante, onde pode privatiza, portanto aparece o cheque-ensino, aparecem os contratos de associação num novo ciclo, aparece o financiamento direto às famílias, aparece um conjunto de estratégias que vão todas no sentido da privatização, mas naquilo que não pode privatizar, naquilo que terá que continuar público, o que mostra aqui é que o Poder Central quer transferir as responsabilidades que tem para outras entidades. E, nomeadamente, e aparecem aqui dois tipos de entidades. Os municípios, nos casos, municipalização, ou as próprias escolas, noutros casos. Aqui, chamados contratos de autonomia. E, portanto, é este, digamos, o modelo que quer de escola para o futuro o Ministério da Educação e o Governo. E é neste contexto que é fácil, não preciso já de justificar mais, porque é disso que se trata, que nós vamos ter que tomar medidas no sentido de uma defesa inequívoca forte da escola pública. Ou seja, a escola pública, aquela que a Constituição da República consagra, aquela que o Estado não pode deixar de promover, aquela que, ao contrário do privado, dá resposta a todos, garante a equidade, a igualdade de oportunidades e não faz seleção de alunos para dizer que quer este, não quer aquele, não quer o outro. Porque esta história da liberdade de escolha é toda muito engraçada, mas, quer dizer, perguntar-se-ia, e nem respondo porque a resposta é óbvia, que se no próximo ano letivo, em setembro, os pais dos meninos pobres desta cidade, que vivem nas zonas socialmente mais complexas, mais difíceis, em que é mais complicado terem sucesso, forem matricular os seus filhos todos no São João de Brito, ou, por exemplo, no Colégio Alemão, ou os de Coimbra, dos bairros pobres e dos bairros sociais, forem todos matricular os seus filhos no Colégio Rainha Santa, se eles os aceitam. Portanto, a questão aqui é uma questão meramente retórica, porque é conversa. Porque, na verdade, aquilo que eles querem é que os colégios privados continuem a ter a liberdade de escolha, nomeadamente estes, que não são os do contrato de associação, a liberdade de escolher quem é que lá querem, e querem os mesmos que já lá têm. Agora, a única coisa que este governo quer é passar, apesar dessas pessoas poderem pagar a opção que fizeram, e isso ninguém põe em causa, não é? Querem poder passar a pagar às famílias aquilo que é o custo da educação que eles hoje têm. Ou seja, pessoas que têm o direito de escolher, neste caso, se querem estar no privado ou no público, que têm direito de escolher no privado, naturalmente é que os seus filhos tenham, no quadro de paralelismo pedagógico, todos os efeitos práticos daquilo que é a formação que podem adquirir num ou noutro dos subsetores. Agora, o que este governo quer é que passe o Estado, com o dinheiro dos contribuintes, a pagar essa opção, neste caso não apenas de alguns, os mesmos de sempre, mas sobretudo dos colégios. E é neste contexto de defesa da escola pública que hoje se torna mais importante que nunca, porque, entre outros aspectos, o que está aqui em causa é naturalmente o preceito constitucional, é naturalmente um tratamento num quadro de igualdade e de equidade entre todos, e a escola pública é quem pode dar essa resposta. É a defesa da escola inclusiva, é a defesa da escola para todos, é a defesa do ensino de qualidade, no caso do ensino público. Portanto, isso está aqui tudo em causa e, portanto, nós entendemos que é a altura, mas também, mas também está em causa, e acho que os professores percebem isso, estão em causa muitas outras coisas, e, nomeadamente, a nível dos professores, o próprio emprego. Porque, obviamente, que aquilo que tem estado a acontecer, com o aumento do desemprego brutal nos professores, vai agravar-se ainda mais, caso as escolas continuem a ser, ou caso haja privatização das próprias escolas. Só mais uma notinha, por exemplo, preocupa-nos, e iremos tomar posição sobre isso, oportunamente,
é aquilo que aconteceu agora há dias com a saída de legislação que dá à parte escolar a propriedade dos próprios estabelecimentos. Porque, inclusivamente, no próprio decreto que é publicado com mais um conjunto de escolas que passam para a parte escolar, uma das coisas que passa a ser necessário fazer, e é uma das missões também que está ali atribuída, é ir ver, em primeiro lugar, se na zona onde as escolas estão, qual é que é, ou melhor, se é do interesse continuar ou não com a escola, ou quais são os interesses imobiliários que por ali existem, mas sobretudo até ver que outra função se poderia atribuir à escola que não ser uma escola. Ou seja, é ali aberta claramente não apenas a possibilidade de privatização de escolas públicas através da transferência do proprietário, neste caso o Estado, atribuir a uma empresa que ainda é pública, a parte escolar, a propriedade de escolas, mas como nós sabemos, e o próprio governo atual disse-o quando criticou a parte escolar, que apostava sobretudo não numa empresa pública, mas numa contratualização com privados para fazer este trabalho de requalificação e, portanto, uma eventual privatização da parte escolar, com toda, digamos, a propriedade que já tem sobre um conjunto de estabelecimentos que já é superior a uma centena, pode levar a que rapidamente não apenas se facilite aí a privatização, mas até se leve a que um dia destes as escolas passem a ser para outra coisa qualquer, mais interessante do ponto de vista financeiro do que propriamente ser uma escola. E é neste contexto, dizia eu, que nós consideramos como prioritário fazermos, mais uma vez, uma campanha em defesa da escola pública. E assim, começaremos já no dia 26 deste mês, com a divulgação, e porque é o dia 26, porque é o dia em que é aprovado o Orçamento de Estado na sua versão final global, não é? Para 2014, no dia 26 deste mês, iremos então distribuir, tentaremos fazê-lo em todas as escolas do país, à porta das escolas, de manhã, à hora do almoço, e depois também, em alguns casos, nas localidades, nos centros da cidade, à hora em que as pessoas mais passam, um documento que tem de um lado a carta aberta que a FENPROF já vem divulgando desde o mês passado, a carta aberta em defesa da escola pública, portanto que é um documento que divulgamos até junto à comunicação social, em publicidade paga, junto dos municípios, tudo isso, mas do outro lado deste documento iremos escrever aquilo para que as pessoas tenham a consciência do que está em construção, iremos escrever quais são as consequências deste Orçamento do Estado, bem como da reforma do Estado, que é um que foi apresentado, para o futuro do ensino em Portugal, para o futuro da escola pública. Portanto, a primeira ação será no dia 26, dia em que se aprova na Assembleia da República o Orçamento Global do Estado, portanto, um documento com consequências deste Orçamento para a escola pública e a carta aberta em defesa da escola pública, e procuraremos chegar o mais longe possível e fazer a maior distribuição que nos for possível. Iremos ainda, neste quadro de defesa da escola pública, iremos ainda tentar fazer uma cobertura global das escolas portuguesas com uma faixa que identifique bem uma escola, dizendo qualquer coisa do género. A frase poderá ainda ter aqui um retoque, mas a ideia vai ser esta. Esta escola é pública. É de todos. Defenda. Portanto, as três ideias. A escola é pública, sendo pública é de todos, sendo de todos, há que defendê-la. E lançaremos, nesse momento, como, digamos, a defesa que nós queremos fazer, precisamente, ou que nós apelamos a que as pessoas façam em nome desta escola pública, lançaremos 20 textos com uma parte comum e uma parte específica, que são 20 petições. Uma petição por distrito do nosso país, 18, e mais uma petição com especificidades para a região autónoma da Madeira e outra para os Açores. Portanto, serão 20 petições com um corpo comum, com depois um segundo espaço, um segundo corpo específico do distrito, e que procuraremos que essas 20 petições atinjam as 4.000 assinaturas para que na Assembleia da República sejam entregues 20 petições para 20 momentos de discussão sobre a escola pública em Portugal. E, portanto, será o primeiro apelo à defesa da escola pública que nós faremos logo a partir do dia 26. Iremos promover no mês de dezembro, a data ainda iremos decidi-la, fixá-la, mas ainda neste primeiro período letivo, portanto, antes do final do ano civil, iremos promover, promover um espaço, uma reunião em que nós possamos juntar todos os que estiverem interessados em defender a escola pública, sejam organizações sindicais de pessoas, naturalmente,
sejam organizações representativas de outros trabalhadores da administração pública, federações regionais de pais, associações de pais, confederações de pais, associações de estudantes, organizações representativas de psicólogos educacionais, movimentos ou outro tipo de associações que no âmbito da educação tenham também existência, no fundo um pouco toda a gente que estiver interessada em criar um amplo movimento, um amplo espaço de defesa da escola pública. É importantíssimo que isso aconteça e, portanto, iremos, sem qualquer tipo de intenção de liderança ou disso ou daquilo, não é isso. Alguém tem que dar o primeiro passo e o primeiro passo é promover o espaço onde nós nos possamos encontrar, no mês de dezembro, e iremos fazê-lo para depois podermos ter iniciativas em conjunto em defesa da escola pública. Iremos fazer, e uma vez mais, atualizando, uma denúncia internacional sobre o ataque que está a ser feito no nosso país, precisamente para de desvalorização, de degradação, de desmantelamento da escola pública. Neste momento, em termos internacionais, mesmo em países onde, enfim, a escola pública tem sido muito maltratada, há não apenas reflexões que vão no sentido de corrigir algum, digamos, do mal que se fez à escola pública, a começar em países como os Estados Unidos, e não apenas, mas, de uma forma geral, as organizações que atuam no plano social, na educação, na internacional de educação, seja o que for, hoje têm como prioridade em todo o mundo a defesa de uma escola pública de qualidade. E nós iremos, naturalmente, nesse contexto, avançar com essa denúncia, com um texto que nós escreveremos, enviaremos para todo o mundo, para a Unesco, para a OIT, enfim, para todas as organizações que atuam e que têm intervenção na educação. E, por fim, iremos promover, ainda durante este primeiro período, em reuniões que estamos a realizar nas escolas, iremos promover uma auscultação dos professores. Como poderemos nós, poderá ter mais uma questão ou outra, mas duas essenciais, como poderemos nós, professores, contribuir mais para defender a escola pública? Que luta é que nós, professores, poderemos desenvolver em defesa da escola pública? E como já temos feito noutros momentos e em passado recente, aquilo que for, digamos, a disponibilidade dos colegas será aquilo que nós estaremos também, enquanto organização representativa, para levar por diante. E, na sequência do que disse, não poderíamos deixar de refletir também sobre a nova legislação que saiu, o novo estatuto do ensino particular e cooperativo, um estatuto mais benéfico para os privados e que, em nossa opinião, contém aspectos que são de constitucionalidade duvidosa. E mais, e isto acontece no momento em que hoje é mais claro para todos do que nunca, de que os privados, muitos colégios privados, não são todos, mas um bom número, e em particular aqueles que têm contratos de associação, têm conseguido, não apenas, não se trata de sobreviver, é de viver à grande e à portuguesa nesta matéria de benefício de privados e de parcerias entre o público e o privado, por prejuízo enorme que tem existido na escola pública. Quem viu há dias, aliás, são dados que todos já conhecíamos, e temos alguns que nem passaram, mas quem teve a ocasião de ver há dias, numa televisão, passar uma reportagem sobre esta matéria, percebeu, quer dizer, há colégios privados que podem ter contrato de associação com 14 alunos nas turmas, mas não há escolas públicas que possam ter esta dimensão, a não ser uma associação muito especial e em determinado curso. Por norma, isto não pode acontecer, não é? Toda a gente viu escolas públicas absolutamente esvaziadas por colégios que estão ali ao lado. Toda a gente viu que há municípios, por exemplo, em que é de facto vergonhosa a forma como se facilita com o pagamento de transportes para os colégios privados, coisa que não acontece, por exemplo, em relação ao próprio município à escola pública, não é? E às vezes até com, enfim, quem decida em casa própria. E, portanto, em relação a esta matéria, em relação àquilo que nós já conhecemos, iremos fazer duas coisas. Em relação ao decreto-lei, que saiu, portanto, no dia... no início de novembro, agora não lembro o dia, foi no dia 4, talvez, foi no dia 4 de novembro. Portanto, aquilo que nós iremos fazer é, por um lado, enviar uma carta a todos os grupos parlamentares, aliás, na sequência de contactos que já tínhamos feito anteriormente, para que seja requerida na Assembleia da República a apreciação parlamentar desta matéria. E, portanto,
possa haver ali a introdução de alterações no sentido positivo ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Achamos que deve existir um Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, admitimos que o que existia de 1980 necessitaria de ser renovado e de ser modificado, de ser alterado em algumas matérias que estavam desatualizadas, mas o que foi feito não foi nada disso. O que foi feito foi abrir o caminho para a privatização também, acabar com regras para o estabelecimento dos contratos de associação e, sobretudo, criar regras para a aplicação do cheque em si. E, portanto, pedir aos partidos políticos que possam fazer baixar ao Parlamento e alterar através do processo de apreciação parlamentar. Mas, porque entendemos que existem matérias de constitucionalidade duvidosa, algumas delas, em nossa opinião, graves, decidimos pedir a um constitucionalista, portanto, iremos solicitar, e só não refiro aqui agora o nome, porque ainda não contactámos com a pessoa e, portanto, não seria mal ter conhecimento indireto, mas vamos pedir um parecer fundamentado a um constitucionalista, portanto, exterior aos nossos serviços, no sentido de nos fazer toda a apreciação, fazer uma apreciação e a fundamentação para que nós possamos depois também requerer junto de entidades, nomeadamente de grupos parlamentares, por exemplo, da Provedoria de Justiça, também, o pedido de inconstitucionalidade deste decreto-lei do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Depois, e tendo em conta a situação escandalosa até que nós tivemos ocasião de confirmar, não foi de perceber, foi de confirmar com a tal reportagem que há dias eu me referia, passou num canal televisivo, aliás, com informação que muita dela também já conhecíamos e outra informação do género, nós temos, e não passou ali também, de situações, nomeadamente no norte, estou-me a lembrar no Conselho de Gondomar e em outras localidades, e, portanto, o que nós estamos é perante uma situação que, em nossa opinião, em alguns casos, poderá constituir mesmo uma situação de crime. E, portanto, aquilo que a FENPROF irá fazer é, junto do Ministério Público, denunciar, apresentar, se quisermos ser mais prático, uma queixa-crime ou uma denúncia, por aquilo que consideramos existir que é violação de regras legais e pedir que seja promovida a necessária investigação e instaurado o indispensável processo-crime e pensamos nós, é nossa opinião, que, embora cabendo ao Ministério Público a tipificação dos crimes que nós pudermos ter nestes processos, que, não sendo nós juristas, mas, e sendo professores, nos parece que estamos ali perante situações de peculato, abuso de confiança e utilização indevida de dinheiros públicos, nomeadamente por ser hoje claro que há uma rede pública com capacidade para receber alunos, com capacidade para dar a resposta educativa que é necessária nas comunidades e que, no entanto, só não está a ser utilizada, está mesmo, em muitos casos, a ser dilapidado dinheiro público porque há, em nossa opinião, situações que nos parecem ser claramente de benefício dos privados com a entrega elevada de verbas a essas entidades proprietárias desses colégios. E, portanto, isso será feito num futuro muito próximo, procuraremos que seja até ao final deste mês, início do próximo, portanto, iremos concretizar essa queixa, porque nos parece que há limites para tudo. Em tempos passados fizemos várias vezes, e a propósito desta matéria, queixa na Inspeção-Geral de Educação, mas parece-nos a nós que hoje o problema já não é apenas um problema interno, não é apenas um problema da Inspeção-Geral de Educação e que estamos perante um problema que deve ir para o Ministério Público e é a esse nível já que ele deve ter uma resposta e que deve ser resolvido. Por fim, e a terceira coisa que me iria referir aqui, porque me parece que são as questões mais prementes e as questões que neste momento mais importantes, sem desvalorizar outras também, como por exemplo ainda ontem tivemos uma iniciativa com os colegas das escolas de ensino especializado e também com os colegas dos conservatórios, dizer que são situações muito complicadas que inclusivamente poderão levar ainda à realização de greves neste primeiro período e nomeadamente estamos a equacionar essa possibilidade
durante os períodos de avaliação, e que tem a ver com o facto de não haver nem abertura de lugares de quadro para estes colegas e, neste momento, até por razões que são alheias aos colegas, eles terem sido retirados da Caixa Geral de Apresentações e atirados para o regime de segurança social e situações de doença, situações de licença de maternidade e outras que neste momento estão absolutamente a descoberto. Portanto, porque não têm ainda, com a interrupção que o Ministério durante o mês de setembro fez, estes colegas não têm ainda os 6 meses necessários de período de carência para beneficiarem dos apoios sociais que a Segurança Social lhes garante. Por outro lado, deixaram de ser subscritores da Caixa Geral de Apresentações, onde foram retirados compulsivamente e, portanto, neste momento não têm qualquer tipo de proteção. Temos casos de maternidade, temos casos de doença que estão absolutamente desprotegidos e isso não pode ser. São trabalhadores que sempre descontaram toda a vida. Isto é a questão imediata, a questão mais de fundo tem a ver com a sua estabilidade enquanto docentes. Bem, e falei disto porque tivemos ontem uma iniciativa sobre isso, outros casos há, mas eu diria que aquilo que neste momento é o mais importante, pelo menos é o mais acompanhado, ou tem sido mais mediatizado, é a questão da prova de ingresso dos professores na carreira. Primeiro, para dizer que os procedimentos que o Ministério pode levar por diante, neste momento, estão suspensos. E estão suspensos porque já foram aceitos liminarmente pelos tribunais administrativos e fiscais 9 das 12 providências cautelares. Posso dizer que das 12 providências cautelares, 6 interpostas no dia 4 de novembro e 6 interpostas no dia 7 de novembro, 9 foram aceitos liminarmente, 2 os TAFs, no caso Funchal e Lisboa, remeteram-nas para o Supremo Tribunal Administrativo e uma delas, ainda, provavelmente, também não passou assim tanto tempo como isso, ainda não temos resposta, não quer dizer até que não tenha sido aceito, mas não temos ainda conhecimento. Mas 9 foram aceitos. Isto fez com que, neste momento, os procedimentos estejam suspensos. E, por estarem suspensos, e este é o primeiro passo, um passo importantíssimo, em nossa opinião, para a anulação da prova, precisamente por essa suspensão, é que o Ministério já teve que deixar cair o primeiro prazo. Ou seja, 5 dias úteis após o dia 7 de novembro, e portanto, que foi quando saiu a legislação, deveria ter sido cá posta o guia da prova. E o guia da prova terminou o prazo no dia 12, não foi cá posto fora, hoje é 15. Portanto, mas depois do Ministério ter sido notificado em relação a destas providêncies, das 9, não sei se já das 9, mas pelo menos de algumas sabemos que sim, o Ministério da Educação, através do IAV, do ex-GAV, veio convidar professores que têm sido classificadores dos exames de português no secundário, para aceitarem envolver-se naquilo que o Ministério chama o seu projeto de avançar com esta prova. É convicção dos nossos e opinião dos nossos advogados que isto não poderia ter acontecido porque estavam os procedimentos suspensos. Portanto, posso dizer que foi hoje decidida, que já está feita a minuta e que segunda-feira entra nos tribunais, eventualmente poderá até já alguma ter entrado hoje, que vai ser apresentado nos TAFs, nos tribunais administrativos e fiscais que aceitaram estas providências, vai ser feito um pedido de ineficácia dos atos do Ministério da Educação, nomeadamente em relação a esta iniciativa de convidar os classificadores de português para classificadores dos exames dos colegas, portanto, um pedido de ineficácia dos atos do MEC ao abrigo do artigo 128, número 4, do CPTA, portanto, do Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos. Mais, os classificadores de português. Havia uma dúvida, alguns colegas têm tido uma dúvida, que é, teriam até ontem, sabemos que muitos o fizeram, e há escolas que já decidiram que ninguém vai alinhar nesta fantochada, que infelizmente é mais do que isso, que é esta prova, escolas como a Escola Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães, escolas como a Secundária Dom Diniz, em Coimbra, mas alguns colegas estão preocupados porque o Ministério fez uma coisa que é absolutamente, enfim, reprovável,
que foi dizer, o IAV, no convite que fez aos colegas, que até dia 18, quem quisesse ser classificador e ganhar 3 euros por resposta, até podendo corrigir 100 respostas, portanto, para os colegas portugueses que quisessem ganhar 300 euros diretamente extorquido dos bolsos dos seus colegas desempregados, veio o Ministério dizer que tinham até dia 18 que preencher uma ficha. Mas depois dizia mais. Bom, mas se não quiserem ser, têm que até dia 14, que foi ontem, de dizer que não querem ser. E alguns colegas que não quiseram saber, foi daquilo para nada, mas que naturalmente não querem ser, não mandaram nada a dizer que não, e queriam ser classificadores, e agora há alguma preocupação sobre se ficaram com isso comprometidos em ter no dia 18, se não tem segunda-feira, de entregar a ficha de dados, a dizer que querem ser classificadores. Não tem. E isto é uma garantia jurídica que nós damos. E não tem por uma razão muito simples. Porque basta ler aquilo que chegou aos professores, e que não chegou a todos os professores classificadores, chegou a alguns, é um convite. Portanto, o que o IAV diz aos professores é que vai avançar com este projeto, como eles dizem, e, portanto, convida, propõe, num primeiro momento fala em proposta, vem propor que colabore connosco, e no segundo vem dizer, esperando que aceite este convite. Portanto, nós não estamos perante uma ordem, nós não estamos perante nada, do ponto de vista legal, obriga ninguém. Portanto, estamos a falar de um convite. Portanto, aos professores que o receberam e que, na verdade, desprezam completamente e muito bem este tipo de comportamento do Ministério, a única coisa que têm que fazer é ignorar o Ministério completamente. Também nesta matéria, e outras coisas também, mas nesta também. E, portanto, se abriram o mail e viram, deitam para o lixo, fazem o que querem, não são obrigados. Isto é, ninguém, com garantia jurídica, pelo facto de não ter dito eu não quero, tem agora que preencher a ficha, porque, como disse, não há nenhuma ordem. E mais, é a opinião também nossa, dos nossos juristas e da FENPROF, que nem sequer uma ordem podia ser por uma razão muito simples. É que não faz parte do conteúdo funcional dos professores ser vigilantes ou corretores de provas dos outros professores. É que não tem lá nenhum, não existe, isto não há. Isto é uma invenção, não é? Portanto, não é conteúdo funcional da profissão docente ser vigiar exames no ensino secundário, no ensino básico, como disse. Aliás, o que eu estou a dizer, disse o Sr. Ministro da Educação, e que, pelo menos, em todo este processo, disse uma coisa que é verdadeira. O resto convenhamos, não é? Ou seja, o próprio Sr. Ministro da Educação veio dizer, há dias na Assembleia, que um dos motivos porque quer pagar aos professores, ou porque pagam aos professores, é porque, ao contrário dos exames dos alunos, não sendo esta uma responsabilidade do trabalho dos professores, e, portanto, deve pagar. Bom, então, estamos de acordo nisso. Não é uma responsabilidade. Como tal, nunca poderia dar uma ordem para que os professores tivessem que fazer aquilo, e, como tal, os professores não estão obrigados a nada. É-lhes feito o convite, e isso aí, cada um convida quem quer para o que quer, e cada um aceita o convite se quer. E, portanto, aos professores, o que nós dizemos é assim, nós temos a certeza. Nós, às vezes, podemos ser um grupo profissional nisto e naquilo menos unido. Podemos nos deixar, às vezes, dividir por coisas que nem são importantes. Isso acontece. Somos professores, naturalmente, mas somos pessoas, e, portanto, as coisas são assim, nas relações entre as pessoas, não temos que estar todos de acordo, não temos que estar todos a pensar da mesma maneira, e, às vezes, nem temos que estar todos unidos. Mas aqui temos. Porque isto não é um atentado ou uma perseguição às pessoas contratadas ou às pessoas empregadas. Isto é um atentado contra a profissão de professor. E quem hoje aplica isto aos professores todos, que são contratados ou desempregados com 15 anos de serviço, com avaliações de excelente e de muito bom e de bom, e com renovações sucessivas por reconhecimento do bom trabalho que fizeram, e com formações que foram reconhecidas pelo Ministério da Educação e que são de qualidade. Aliás, destacar aqui e dizer que para nós e para os professores em geral é muito importante a posição do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, que veio dizer que isto não é aceitável. Portanto, aquilo que nós temos aqui a dizer é quem, sem nenhum problema, aplica isto a estes colegas com 15, com 20 anos de serviço, amanhã, exatamente sem nenhum problema, aplica isto a todos os professores. E eu recordo que há um relatório do FMI do mês de janeiro deste ano, que veio, por exemplo, dizer que milhares de professores, 14 mil, diz o relatório, deveriam ser atirados para a mobilidade especial, sugerindo ao Governo exatamente a adoção de uma prova como forma de escolher quem é que foi fora. E, portanto, nós não temos nenhuma dúvida que
A não existência de um regime de dispensas de todos os professores contratados tem da parte do Ministério uma intenção também, que é não abrir um precedente ou não abrir uma fragilidade dispensando contratados que amanhã pudesse, se for essa a sua opção, admitindo que ainda não a decidiram, mas podendo estar em cima da mesa, poder aplicar também aos outros professores, nomeadamente para efeitos da mobilidade especial, e, portanto, não quis ter esta fragilidade. E, portanto, este é um atentado contra o exercício de profissionais que têm, ao longo de muitos anos, aliás, há uma diferença, ainda há dias um jornal trazia a comparação, e o Sr. Ministro da Educação dizia 20 euros não é nada, isto é simbólico ao pé do que acontece com outros exames. Pois, mas os outros exames é para profissões em que as pessoas não estão, como aqui, profissionalizadas. Nós, os professores, quando acabam os seus cursos hoje, não são, como às vezes se dizia, e antes se dizia, vai para professor quem não sabe fazer mais nada. Não é assim. Hoje vai para professor quem tirou um curso para professor. E, portanto, saiu profissionalizado. Não há cursos para advogado, ou magistrado, ou juiz. Há cursos de direito. E depois, a seguir, há outras coisas. Não há cursos para ortopedista, ou psiquiatra, ou isto ou aquilo. Não, há cursos de medicina. E depois faz o internato, e as pessoas vão para... E, portanto, tem exames ali, até para fazer a seleção. Aqui não. Aqui não se tira um curso para dar aulas, e depois a seguir vais para o professor disto ou aquilo. Não, aqui tira-se um curso que é orientado para a docência, que inclui um estágio pedagógico na própria formação, que é profissionaliza, e quem acaba o curso é professor. Não tem que ir fazer nada para ser professor. Quer dizer, depois para exercer tem que ser colocado, claro. Mas é isto só. E, portanto, nós estamos a falar de coisas aqui que são diferentes. E, portanto, se alguém acha, se algum secretário de Estado acha que isto temos que ir brincar às ordens, fingir que não sei o quê, ele que se ponha, mas é na ordem, porque, na verdade, aquilo que estão a fazer não é comparável àquilo que acontece com outros profissionais. E, portanto, o que nós apelamos é... E, portanto, esta é uma questão dos professores todos. Não é dos contratados. Desgraçados, vão ter que ainda mais fazer esta prova. Não é dos outros. Agora vão eles que são corretores, são eles que são vigilantes. Estamos a ver, não é? Amanhã um colega da turma, um colega da escola, à porta, com a lista, a dizer agora o colega tal, olha, sente-se, faça-se lá do outro, não olhe para o lado, não pode ir à casa de banho. Isto é brincar. Portanto, nós isso não aceitamos. E os professores não aceitam. Os professores não se vendem por coisa nenhuma, muito menos se vendem por 300 euros retirado do bolso dos seus colegas que estão em situação, alguns deles, de sobrevivência, e que têm que pagar este dinheiro, não é para ser colocados, não é para entrar no quadro, é para poderem continuar a concorrer e a ver se talvez pode ser que consigam um dia uma colocação em meia dúzia de horas. Portanto, os professores são... Não é até uma questão de solidariedade. E para dizer, são por demais solidários para não aceitar isto. Não é uma questão de solidariedade, é uma questão de profissão. Os professores não podem aceitar isto, não vão aceitar isto, e o Ministério da Educação não vai conseguir fazer esta prova, nós não vamos deixar. E não vamos deixar, como disse, em primeiro lugar, também porque não é parte do conteúdo funcional. Por outro lado, porque os professores não vão aceitar, não podem ser carrascos dos seus colegas no plano profissional, nem em outros planos, mas estamos a falar neste plano. E, portanto, iremos continuar a agir com as nossas providências cautelares, que já são 9, que já estão aceites liminarmente, esperando que possam ser decretadas, mas também, se isso não acontecer, não é por isso que vamos baixar os braços, porque esta é mais do que uma luta jurídica. Tem aspectos jurídicos relevantes, que nós achamos que estão aqui em causa, mas isto é mais que uma luta jurídica. E, portanto, vamos estar também no dia 20, às 15 horas, dia 20, da próxima semana, quarta-feira, às 15 horas, na Assembleia da República. Seremos recebidos pela Comissão de Educação para uma das petições com o maior número de assinaturas, neste momento já ultrapassa as 19.000 assinaturas, precisamente contra esta prova de ingresso. Vamos estar e apelamos aos professores, sejam contratados, desempregados, dos quadros, não importa, que estão contra isto, que no dia 5 de dezembro estejam na Assembleia da República para assistirmos à discussão e votação, com certeza, mas não é discussão, de um projeto, ou vários projetos, não sei, de alteração da legislação sobre esta matéria. Como se sabe, logo a seguir à aprovação, à saída deste decreto-lei, o grupo parlamentar do PCP utilizou a figura parlamentar, que é regimental, da apreciação parlamentar. Portanto, o decreto vai baixar ao Parlamento e todos os partidos têm a possibilidade de apresentar propostas. E, portanto, o que nós esperamos é que, aproveitando isto, os diversos partidos se possam entender, nomeadamente os que estão contra a prova, que depois possamos até chegar um pouco mais longe, eventualmente
até em relação ao próprio regime de dispensas, se não for consensual, portanto, e que era o ideal, não era? Que era a revogação da prova, mas pelo menos que este regime de dispensas, que agora é ilegalmente alterado, que possa, pelo menos, ele ser recuperado e depois faremos o resto da luta toda para acabar com esta prova, mas no imediato isso era importante, porque, na verdade, praticamente limpava, entre aspas, toda a gente de ter que fazer esta prova e que é um dos aspectos que nós consideramos ilegal e que iremos para a Justiça por causa disso. Portanto, isto é no dia 5, é à tarde, a partir das 15 horas, e iremos, portanto, procurar que os colegas estejam aí no Parlamento nesse dia. Mas, a FENPROF, uma vez que não avança, não pode avançar o guia da prova, porque para já os procedimentos estão suspensos, vamos nós avançar, porque esses não estão, com o guia contra a prova, ou o guia antiprova. E depois o nome dar-lhe-emos como entender melhor. É um documento que terá um conjunto curto, de 4, 5 questões, com 4, 5 respostas. Como, por exemplo, podem os professores ser obrigados a ser vigilantes. No fundo, são esclarecimentos que nós iremos dar aos colegas, para que, se eventualmente estão temendo que, bem, mas eu se calhar, que possam ter a consciência dos limites todos que existem, até informando que esta não é matéria, como há pouco disse, que faça parte do conteúdo funcional da profissão e, portanto, iremos fazer esse guia antiprova ou contra a prova que talvez na próxima semana já estará nos professores. Mas, se o Ministério da Educação convocar todos os professores, ou convocar os professores, nomeadamente os do quarto, não poderiam ser outros, para a vigilância e correção desta prova, nós faremos duas coisas. Em primeiro lugar, acionaremos todos os meios jurídicos adequados para impedir que os professores sejam eventualmente obrigados, se for essa a intenção do Ministério, a ser vigilantes das provas. Eu recordo que a legislação diz que compete aos diretores, reunir os recursos indispensáveis para que a prova se realize. Ou, portanto, parte do princípio que é decidir quem é vigilante, etc. E nós entendemos que as pessoas têm todo o direito de o recusar. E devem fazê-lo, porque, como disse, este não é trabalho de professor. Mas, para além disso, e para calcular situações, e para que o exame, de facto, não se realize, e essa foi a última decisão, caso isto aconteça e os professores sejam convocados para este efeito, a FENPROF irá entregar no Ministério da Educação um pré-aviso de greve, aliás, já tínhamos dito que iríamos discutir isso, e foi essa a decisão, consensual entre todos nós, portanto, que é um pré-aviso de greve para dia 18, ao serviço apenas, porque há outro serviço nesse dia, outros serviços, né, ao serviço de vigilância ou outro qualquer que esteja ligado à realização da prova. Portanto, a não realização desta prova é importantíssima em defesa também da profissão e em defesa, obviamente, dos próprios profissionais que já tantas provas têm dado e algumas delas de tão elevada dureza e, portanto, nós não iremos aceitar que isto se realize e tudo faremos para que tal não aconteça. Apelamos aos colegas, naturalmente, que se envolvam nas ações todas e apelamos a todos, reafirmando isto, e assim concluo, que não estamos perante uma luta dos professores contratados ou desempregados, estamos perante uma luta dos professores, que inclui a questão da prova, que inclui o combate à privatização, que inclui a defesa da escola pública e muitos outros aspectos, mas eu diria que estas são as 3 frentes, digamos, de luta mais importantes que nós aqui temos, em nome daquilo que também sempre temos defendido e continuamos, que é a dignificação da profissão e dos profissionais docentes que tão atacados têm sido. Há dias, os senhores jornalistas, já não lembro quem, mas não é importante, diziam, os professores estão outra vez na berlinda, estes tipos parece que os professores são sempre, pois é verdade, mas também é verdade que talvez por isso os professores têm sido tão importantes no afastamento, muitas vezes até do poder, daqueles que tanto atentam contra si e, portanto, se é por aí que temos que ir, é por aí que nós vamos, porque, na verdade, é inaceitável aquilo que, uma vez mais, está a acontecer. Termino dizendo, e faço isso agora para ser diferente, para não ser sempre igual e repetitivo, que aqui na mesa estão os sindicatos de professores representados, com certos colegas do Norte, porque tinham que já ir embora. A Manuela Mendonça, a nossa colega, que é coordenadora, estava dependendo da boleia e já foi, mas estão aqui, portanto, os colegas, o António Lucas, que é coordenador do Sindicato dos Professores da região Açores, a colega Sofia,
chamada Sofia Canha, que é a coordenadora presidente do Sindicato dos Professores da Madeira, Anabela Sotaia, que é a coordenadora adjunta do Sindicato dos Professores da Região Centro, o António Blanche, que é aqui presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, a colega Ana Simões, que é a coordenadora adjunta do Sindicato de Professores da Zona Sul, como disse, a colega do Norte já cá não está, e o colega também do Sindicato de Professores Estrangeiros já teve que ir apanhar o avião para o Luxemburgo, ele também estava aqui connosco, e portanto já saiu. Questões que querem colocar? Alguma dúvida ainda? Tenho 3 questões. Diga. Primeiro, que aspectos de constitucionalidade duvidosa detectaram no novo estatuto, portanto, do ensino particular e cooperativo. Segunda, disse que vão apresentar uma queixa-crime no Ministério Público por uma série de situações que detectaram. Queria saber se é possível precisar contra quem. Terceira, relativamente à questão da prova de ingresso, na sequência das providências cautelares que já foram aceitas, disse que há procedimentos que neste momento estão suspensos. Queria que clarificasse que procedimentos são esses. São todos. Aí estamos a pedir, são todos. Pronto, mas para as pessoas que não estão tão informadas sobre isto e para as pessoas públicas em geral que não sabem do assunto. Pronto, o que acontece em termos legais, aliás, algumas das providências até dizem isso, é que a partir do momento em que a providência cautelar é aceita pelo Tribunal, e é aceita liminarmente pelo Tribunal, até que o procedimento seguinte, que já é um procedimento que tem a ver com o Ministério da Educação, seja concretizado e seja satisfeito, não é? Suspende qualquer ato administrativo que possa ser feito a partir dali. Ou seja, as provas não podem ser... Por exemplo, vamos imaginar, se o Ministério não respondesse até ao dia 18, as provas não se poderiam fazer. Mas mesmo que responda, se for decretada alguma das providências, e basta que uma, recordo que nós entregámos 12, a prova não se pode realizar no dia 18. Mas todos os procedimentos que são prévios à própria realização estão neste momento suspensos. Não é por acaso que as primeiras 6 providências foram entregues, entraram no dia 4 e que o Ministério no dia 5, de uma forma absolutamente rápida. Aliás, é curioso, no dia 5 sai um suplemento de Diário da República às 5 da tarde, exclusivamente com o despacho da calendarização e dos 20 euros. Nós, aliás, já estamos neste momento a tentar ser informados, já pedimos informação para a imprensa nacional e para o próprio Ministério, se os procedimentos administrativos e outros financeiros foram satisfeitos para sair um suplemento assim à tarde só com uma coisa destas. Não é? E porquê é que eles fizeram assim? Porque a partir do momento em que eles são notificados pelo Tribunal a propósito de que aceitou a providência, não podem fazer mais nada. Então precipitaram logo, antes de receber a primeira notificação, ou a primeira citação, se quiser ser mais preciso, eles já resolveram o caso. Pronto, e já fizeram esse despacho cá fora. Mas depois disso, e depois de terem sido citados, puseram, por exemplo, este convite aos corretores de... Não é? E que pensamos nós, dizendo os advogados, que eles já não podiam. Por isso é que nós pedimos a ineficácia desse ato. E qualquer outro que decorra. Por isso é que eles deveriam ter cá posto o guia da prova, já não puseram, porque aí já era demais, não é? Já era demais. E agora, os atos, vamos ver, eles agora vão ter que fazer a parte que lhes compete. Mas isso agora já não depende de nós, agora temos que esperar. Depois veremos, né? Porque depois o testamento ou não, isso já é uma coisa que também não depende de nós, acataremos naturalmente, temos consciência que por vezes, e eu gosto sempre de dizer isso, em providências cautelares até pode acabar pela providência não ser decretada e contudo a ação ser favorável à pessoa, porque uma coisa é o tribunal achar bom, não é necessário decretar, depois na ação logo se vê, porque não há aqui danos irreparáveis, ou achar que há, por exemplo, o tribunal pode achar, bom, como eu não tenho a certeza, é melhor não deixar que a prova se faça, porque senão ela já se teve de fazer. Né? Ou não, isso é uma questão que não nos compete a nós. Quem gosta de pressionar tribunais está no governo, nós não fomos para o governo, também por isso, né? Porque respeitamos os tribunais. Depois, dizer que, por outras coisas, depois dizer que relativamente à queixa-crime, portanto, aquilo que neste momento está a ser, como disse, se quisermos a denúncia junto do Ministério Público para a investigação, temos dados, por exemplo, já tínhamos e agora foram confirmados até com entrevistas que passaram nesse programa televisivo, por exemplo, temos dados de um Conselho de Coimbra, que é um conselho em que as escolas públicas aí existentes eram suficientes para absorver todos os alunos
10 colégios privados com contrato de associação. Onde há pessoas com horário zero, não sei o quê. Portanto, é disso que iremos apresentar. Por exemplo, nas Caldas da Rainha, onde o Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa, precisamente, até é curioso, que uma das escolas que mais perde alunos, que é a Raul Proença, nas Caldas da Rainha, até a primeira. O Ministério gosta tanto dos rankings e diz que os rankings, os contratos de associação, é porque as escolas lá dos rankings portam bem. A primeira das que foi classificada como a melhor do ranking do Distrito de Leiria é precisamente uma dessas que está a perder os alunos com colégios. Portanto, e aí o SPGL, o Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa, já avançou o processamento com uma ação também nesse sentido. Os colegas do Norte, relativamente a Gondomar, também há uma situação muito semelhante, vão avançar igualmente. Temos situações, como por exemplo, quem viu o programa, viu aquele Sr. Presidente da Câmara, que depois também é o Presidente lá do estabelecimento com contrato de associação, e ele faz sempre uma coisa: quando votam coisas para beneficiar o colégio, ele sai da reunião, que é para não ver. Portanto, mas essas queixas de crimes algumas são contra as escolas ou contra o Ministério? Não, contra as escolas não. Algumas vão ser contra entidades ou pessoas em concreto. Nos casos, por exemplo, se tivermos uma situação em que uma Câmara Municipal... Não, os diretores não têm nada a ver com isso. Os diretores, desgraçados, são dos que mais têm lutado em defesa das escolas públicas e não podem fazer nada. Estou a dizer dos diretores das escolas privadas. Em alguns casos poderá ser, mas sobretudo o que está aqui em causa não é tanto os diretores. Os diretores fazem as propostas para ter lá os alunos. A administração, neste caso o Ministério da Educação, não é contra o Ministério da Educação. Em alguns casos contra o Ministério, em alguns casos contra uma entidade abstrata, uma queixa contra o Estado, que depois há de ter responsáveis, e em outros casos há de ser contra pessoas concretas. Não é? As questões do peculato nunca podem ser no abstrato. Se houver aqui matéria, tem que ser contra pessoas concretas. Poderão ser responsáveis da administração leis, responsáveis da administração educativa, como poderão ser, em alguns casos, outras entidades, nomeadamente ligadas também, não é só ao colégio, por exemplo, até câmaras municipais, etc. Vamos ver. Nós temos ali muita matéria que já tínhamos, como disse, e essa reportagem que passou vai também ser, digamos, mais um instrumento e mais uma prova que nós levaremos, não é? Nestas queixas ao Ministério Público. Relativamente à constitucionalidade duvidosa, em relação a esta matéria, dizer que... E dizer o seguinte, porque tudo o que se passou até agora com estes contratos de associação aconteceu num quadro legal que não é este que agora entrou em vigor. Portanto, é com um quadro claro, em que um contrato de associação, para se poder realizar, era necessário que se verificasse aquilo que existe, que era considerada a carência de oferta pública. Neste caso, que estava também identificada o que é que o Conselho de quer. A inexistência de uma resposta pública num raio de 4 km, ou existindo a sua, não ter mais capacidade de resposta, a sua sobrelotação. O que nós temos é precisamente colégios a 1 km, 800 metros, ou até às vezes do outro lado da estrada, com as escolas a meio gás, não é? E com a distinta lata de até alguns dizerem, então se quer poupar dinheiro, pensem em escolas públicas, mas isso dizer, todos podem dizer, não é? Isso está em causa. A liberdade de pensamento e de dizer ainda não se põe em causa, o que se põe em causa é depois os procedimentos legais. Por fim, a constitucionalidade é tão simples como isto. A Constituição da República Portuguesa é muito clara no artigo 75, quando afirma que compete ao Estado promover uma rede de estabelecimentos públicos, não diz garantir uma oferta de educação, a pagar, a fiscalizar, a regular, não diz nada disso. Ela, mais clara que isto, não podia ser. Compete ao Estado promover uma rede de estabelecimentos públicos que garanta ou que satisfaça as necessidades de toda a população a nível da educação. Portanto, todos os instrumentos legais, leis, seja a lei de base, do sistema educativo, seja o que for, que venha a seguir, por muitas interpretações que queiram fazer, nomeadamente alguns donos de colégios ou até governantes, elas só podem ser lidas à luz de uma coisa, que é a lei fundamental do nosso país, chama-se Constituição. E, portanto, ninguém pode, mas depois a lei de base até abre a possibilidade de... Não, abre a possibilidade de... Não, a lei de bases é uma lei que tem um quadro geral legal, que é o que estabelece as linhas de organização do nosso país, chama-se Constituição. E a Constituição, no artigo 75, não podia ser mais clarinha. É essa. Ora, isso significa, então, que substituir a resposta que a Constituição prevê que o Estado tem que dar, uma rede de estabelecimentos públicos, uma rede de estabelecimentos, por um conceito novo, que é a existência de oferta pública, que é uma espécie, como alguns lá para trás, noutros anos, já chamavam,
Essa coisa da rede pública devia ser substituída por uma rede nacional de estabelecimentos. Oferta pública. Pública porquê? Pública porque mesmo que sejam privados a promover, é o Estado a pagar. Ela é pública porque o Estado paga. Quem promove não interessa. Há muita gente que diz isso. Quem promove não interessa. Interessa. A Constituição diz quem é que tem que promover. É o Estado. A rede de estabelecimentos. E, portanto, legislar num sentido diferente destes é legislar de uma forma que fere a Constituição da República. E isto é uma conversa nossa de quem não é constitucionalista, mas que olha para aquilo e vê logo, isto não pode ser. Agora, iremos por isso, pensamos que estas coisas não são de leigos, nem são de conversa, pedir a um constitucionalista que nos faça, digamos, toda a apreciação e também toda a fundamentação, para que depois então isto possa avançar já num contexto mais fundamentado, não é o nosso apenas, nós somos professores e não juristas e é aí que nos movemos e é disso que podemos falar, mas há coisas que qualquer cidadão minimamente informado percebe logo que não pode ser. E esta não pode. Obrigada. Se não houver mais nada, senhores jornalistas... Só uma correção, a Escola das Caldas da Rainha é Rafael Bordal Pinheiro. Ah, é Rafael Bordal Pinheiro? Então pronto. Não é Raul Florencio. Não é Raul Essa é da Florencio. Águeda. Eu não... É de onde? Águeda. Ah, pronto, então é essa exatamente o nome. Pronto, mas a outra também, em Águeda, também tem ali uns colégios. Também. E ali em Santa Maria da Feira, do Colégio Santa Maria de Lamas, enfim, há um